Tá tirando os órgãos Então, hoje a dele gente vai tudo. trabalhar o Egito Antigo. Eu vou mandar para vocês aqui Mistura ele, prepara uma uma aplicação tela. e... Beleza. Vou mandar uma tela para vocês aqui. Legal, todo mundo tá vendo? Aham. Muito bem, todo mundo tá vendo. Gente, quando eu falo sobre o Egito Antigo, o que que vem na sua cabeça? Qual que é a primeira ideia que vem na sua cabeça? Qual é o primeiro pensamento? Aquela estátua de gato. Oi? Quem falou? Nossa, Aqui eu. aquela estátua de gato, como a menina aí disse. João Paulo. Eu não sei se Falou, não, mas vem múmia. Tá, olha só. Na minha cabeça, geralmente vinha a imagem de uma múmia, né? Alguém sabe como que chama esse personagem aqui? Murra, murra, Ah, murra. o João Paulo sabe, cara, ó. O Caleb aqui, meu filho, tá falando que ele chama Munhá. Então, Isso é de que? De desenho? É do desenho Thundercats. Thundercats. Não, eu assisti esse desenho e não lembro disso. verdade. O Munhá, ele vem do Thundercats, né? Então, o Munhá é uma múmia lá e tal, que se transforma para atacar o Laia, o Pantro, a Chitara, o Willy Kit, o Willy Cat. Quem nunca assistiu Thundercats, assiste aí, que é bom. É da minha época, da minha infância. Tá bem, tem bastante tempo, hein? Também, professor, é da minha infância. João Paulo, mas só que você deve ser da segunda geração do desenho, porque quando eu era criança Não, já não, tem. é da primeira mesmo. Sério, cara? Você assistia por onde? Pelo YouTube? É do primeiro. Tudo, quase tudo. Eu tinha um DVD aqui com 89 desenhos Ah, sim, entendi. do Thundercats. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Fecha, por favor. Tá, aí a gente vê essa imagem aqui da múmia, né? Mas, na verdade, uma múmia, ela seria como essa aqui do faraó, o Tutankhamon, né? Tem um sarcófago dele aqui e ele aqui retirado do sarcófago. Essa seria a verdadeira imagem de uma múmia, né? Quando fala do Egito também, eu penso muito em pirâmides, né? Outra coisa que me vem à cabeça quando fala do Egito é a Cleópatra. Alguém já ouviu falar da Cleópatra? Sim. A Cleópatra, ela foi uma faraó feminina muito famosa e o cinema, Hollywood, transformou ela em um ícone. Ela ficou famosona, falava que ela era muito bonita, mas há algum tempo atrás descobriram um busto sobre ela e ela não era tão bonita assim por esse busto, como a gente pode ver aqui, né? Quando se fala de Egito Antigo também, vem a imagem do faraó, né? O faraó que era o rei, o imperador, o principal líder do Egito Antigo, né? Então, geralmente, quando alguém fala sobre o Egito Antigo, para mim, as coisas que me vêm à mente são essas. Fora também que tem aquela dancinha que os caras faziam assim com a mão, não vai dar para me ver aí. Os caras faziam assim, ó. Por que a gente não falou da esfinge? Dava para falar da esfinge. Dava para falar da esfinge também, Caleb. Beleza? Mas vamos entender um pouquinho sobre o Egito Antigo, como ele se formou, as principais contribuições do Egito Antigo para a nossa sociedade. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o Egito Antigo ele é uma sociedade que se desenvolveu ao longo do Rio Nilo, como a gente pode ver aqui na imagem. E ele estava dividido essa imagem aqui está em espanhol, tá? Dividido entre Baixo Egito e Alto Egito. Ele tinha duas capitais no primeiro momento. A capital do Baixo Egito era a cidade de Mênfis e a capital do Alto Egito, a cidade de Tebas. E essa sociedade se desenvolveu ao longo do Rio Nilo por um monte de aspectos que a gente já estudou, né? Principalmente pelo fato do Rio Nilo ser um rio com muita água
que fertilizava o solo, né? E que também era utilizado para irrigação do solo, né? E por conta de uma série de motivos, o Rio Nilo era também considerado um deus para os egípcios, né? Bom, esse Egito antigo, esses dois reinos, o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito, ele acabou sendo unificado pelo rei Menes, né, no ano de 3200 a.C. E aí ele unificou os dois reinos e se tornou o primeiro faraó da história, né? E aí ele unificou as duas coroas do Egito, como a gente está vendo aqui na imagem. A coroa do Baixo Egito é essa vermelhinha e a do Alto Egito a branca. Aí ela ficou desse jeito aqui, ó. Aqui é do Alto Egito, a branca, a vermelha do Baixo Egito. Aí quando o Menes unificou os dois Egitos, virou uma coroa só, certo? Aí tinha essas outras duas coroas que o faraó usava também. Quando o Egito estava em guerra, ele usava essa azul. E quando ele estava de boa, ele ficava usando essa aqui lá nas festas clandestinas que ele promovia lá no Egito. Sabe? Aí ele usava essa daqui. Ele tomava um banho de piscina, ele usava uma touquinha. Caleb, você está falando aqui na aula, cara. Aí o Egito Antigo, ele é dividido nessas três fases. A fase mais antiga de 3.200 a 2.300 a.C. Tem todas essas características aqui. O Médio Egito vai de 2.000 a 1580. E o Novo Império, que vai de 1580 a 1085. São as três fases do Egito Antigo. Se o professor perguntar para vocês, quais são as fases do Egito Antigo? Aniele, o que você diria? É o quê, professor? Quais são as três fases da história do Egito Antigo? O que você responderia? Tá bem na sua frente aqui, ó, meu amigo, no slide. Isso mesmo, Aniele. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Tá? A sociedade egípcia, ela tinha como base, como centro, como alguém que dominava a sociedade, o faraó, né? Essa imagem aqui eu peguei de um dos filmes mais famosos da história da humanidade recente, que é Os 10 Mandamentos. O faraó, então, ele era a base, o topo dessa sociedade. O faraó, ele era considerado Deus, né? Então, aqui nós temos características. Ele era um soberano poderoso, ele era proprietário de todo o território egípcio, ele decidia e dirigia todas as questões da sociedade, ele era considerado da classe social mais soberana, então ele era o mais poderoso de todos, como eu falei. Ninguém podia desobedecê-lo, pois é a mesma coisa que desobedecer a um deus. Na verdade, o faraó era considerado Deus, né? Próximo tópico aqui fala isso. Considerado um deus vivo, filho de Deus, do deus Sol e de Amon-Ra. E a monarquia faraônica durou 3.000 anos. Né? Durante 3.000 anos, os faraós dominaram, como a gente viu no slide anterior aqui. Ó. Do Antigo Império até o Novo Império, os faraós dominaram. Então, esse cara aqui, o faraó, dominou por mais de 3.000 anos como um deus vivo na Terra. Né? Por esse motivo, a sociedade egípcia, a religião egípcia, o governo egípcio é considerado um governo teocrático, um governo baseado no poder de Deus, Deus que manda. No caso aqui, o faraó, que era Deus. Essa sociedade egípcia ainda estava dividida dessa forma, né? Além do faraó que está no topo. Você tem os nobres, os sacerdotes em segundo lugar, os soldados, depois os escribas, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos. Então, do faraó para baixo, vai caindo na importância nessa sociedade, até chegar nos escravos. E depois dos escravos, se eu vivesse naquela época, eu estaria incluído nessa classe social, que é a classe social dos professores de história, que está lá no último, lá embaixo, pisado e humilhado por todos.
Agora eu vou falar sobre a religião egípcia. Pessoal, antes disso, alguém tem alguma pergunta sobre todas essas coisas que a gente já falou até aqui? Não. Não. Então vamos lá. A religião egípcia, ela é uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses, eles eram representados principalmente nas forças da natureza. Como eu falei para vocês agora há pouco, o Rio Nilo. O Rio Nilo, que é uma força da natureza, era considerado Deus. O Sol também era considerado Deus. E assim por diante. Esses deuses, eles também eram deuses zoomórficos, ou seja, eles assumiam características do ser humano e do animal, né? Então você tem essa força mista entre animal e humano. E também era antropomórfico. Como que é isso? Os deuses também tinham sentimentos humanos, né? Exemplos de deuses egípcios. Você tem aqui o deus Amon, o Anubis, o Ra, Horus, Osíris, Ptah, Ísis, Sete, Apis, Maat e Atom. Aí aqui eu destaquei dois desses deuses para falar rapidinho com vocês. O primeiro, Anubis. O Anubis é o mestre dos cemitérios e o patrono dos embalsamares. É mesmo o primeiro entre eles, a quem se deve o protótipo das múmias. Qualquer egípcio espera beneficiar na morte do mesmo tratamento e do mesmo renascimento daquela primeira múmia, que é a múmia do Osíris. Anubis também introduz o morto no além e protege os seus túmulos sob a forma de um chacal deitado, numa capela ou num caixão. Então todo mundo que morreu no Egito recebia essa marca do deus Anubis no seu caixão, na sua tumba. Por quê? Porque eles acreditavam que o Anubis levava o morto para o mundo dos mortos. Então era ele que conduzia o morto até chegar no mundo dos mortos. Ele é representado ou com um homem com cabeça de chacal, ou com a forma de um chacal, ou com a forma de um cão selvagem. Está aqui a representação do Anubis. Então o Anubis levava o morto para o mundo dos mortos, e ali esse morto ia passar pela mão desse outro deus aqui, o Osíris. Eu não vou ler aqui esse slide do Osíris, mas quero falar de uma lenda que eles tinham lá na época, que era o Tribunal de Osíris. O que era o Tribunal de Osíris? Estou vendo o João Paulo aqui na minha imagem. Vamos supor que o João Paulo fosse um egípcio lá daquela época e aí ele morresse. Ele foi um cara que praticou muitas coisas boas, mas também praticou algumas coisas ruins. Então ele morreu. O Anubis levou ele para o mundo dos mortos. Aí chegou lá, ele vai passar pelo Tribunal de Osíris. Osíris vai julgar o João Paulo. Vai olhar para o João Paulo e falar: João Paulo, você lembra aquele dia, mano, que você estava lá em Mênfis? Você foi fazer prova lá no pé da pirâmide? Aí a professora estava dando a prova lá e você colou? Pois é, João Paulo, eu vi tudo. Quando você estava colando, escrevendo aqueles hieroglifos no papiro, na aula de matemática, na prova de matemática. Pois é, João Paulo, e agora? Como é que faz? Enfim, então ele vai julgar a pessoa. Se a pessoa fosse perdoada dos seus erros, dos seus pecados, digamos assim, a pessoa poderia voltar para o seu corpo. Então, se o João Paulo fosse perdoado, ele poderia voltar para o corpo dele. Então, ele voltava para o mundo dos vivos. Por isso que os egípcios praticavam o processo de mumificação, né? Eles cuidavam bem dos corpos dos seus mortos, embalsamavam e tudo, e transformavam eles em múmias por causa disso. Porque se passasse pelo Tribunal de Osíris e o Osíris perdoasse, ele poderia voltar para o seu corpo intacto. E por isso também que os faraós, quando eram enterrados em suas pirâmides, eles levavam suas riquezas para lá, né? Porque quando eles voltassem, eles iriam voltar junto com suas riquezas. Estão mandando mensagem no chat aí, eu não consigo ler agora. Alguém, por gentileza, poderia ler para mim? Eles só estão rindo, professor, do que o senhor estava falando lá.
Do João Paulo? É. Pois é. Pode rir aqui ao vivo também, galera. Pode abrir o microfone e rir ao vivo. Pessoal, não me deixem só. Eu estou me sentindo só. É sério. Olha lá. Risada de doido, credo. Meu Deus do céu. Tá. Nem tanto, né? Nem tanto. Aí já passou da conta. Vamos lá. Sobre a questão da escrita egípcia. Os egípcios, eles desenvolveram um sistema de escrita conhecido como hieróglifos. Eram escritas feitas com formas de animais ou objetos? Sim, justamente. Na aula da Mesopotâmia, eu fiz a aula de Mesopotâmia com o primeiro G pelo Zoom e no primeiro de informática foi por videoaula. Mas na aula da Mesopotâmia a gente falou da escrita cuneiforme, né? Que eram símbolos feitos através de cunhas. Que isso aí? É o Ô, dono. velho, meu Deus do céu. Fecha o microfone, crianças. Aí. Tem alguém com um bebê aí, eu acho. É o Hugo, parece. Tá. Beleza, já resolveu. Eu acho. Que Hugo, Zé. Tá dando... Eu não sei, não. Tá escrito aí, ó. Hugo não sei o quê. Pronto, já fechei o microfone. Vamos lá. Então, lá na Mesopotâmia, a gente viu a questão da escrita cuneiforme, que eram pequenos símbolos que eram cunhados em pedras, em tabletes de argila, né? Então, ele vinha com as cunhinhas e ia desenhando as letras. Aqui no Egito tem os hieroglifos, que a gente está vendo aqui. Vamos ver aqui um pouquinho do alfabeto egípcio. O A gente fazia com essa pomba aí, esse corvo, esse pardal, não sei o que é Eu isso. acho que é gavião, Gavião. professor, uma Gavião. águia. É esse negócio aí mesmo. Eu acho que é uma águia. Não é não, é uma É. coruja, né não? Não, não. Coruja não. Coruja não ia ter um bicão. Eu não sei o que é, não. Ele parece um condor de um desenho animado que eu assisti há pouco tempo. Ah, Caleb, como que é aquele desenho lá do Angry Birds? Não é? No Angry Birds não tem um condorzão desse aqui que tem que salvar o mundo? Ai, pessoal. Não. Esse aí é o condor do Angry Birds. Ele já estava lá no Egito Antigo. Ah, já vi. Lembra daquele condorzão lá que estava com a autoestima baixa? Sim, sim. A autoestima daquele condor estava tão baixa igual a nossa quando tem que acordar 8 horas da manhã para estudar pelo Zoom. Né? Estão seguindo aqui, ó. Na verdade é 7 horas, né? É verdade, 7 horas. Isso mesmo. 7h30, 7h30. Mas você tem que acordar umas 7 horinhas para tomar um banho, para despertar, tomar um café, pá. Ir lá no Pão Quentão, comprar um pão. O B, ele tinha duas Professor, formas o povo aqui toma banho só sábado, Só sábado. entendeu? Só sábado. Uhum. Verdade. Eu também, basicamente, é só sábado. Durante a semana eu fico fazendo manutenção só, principalmente na barra. Pois é, professor. Ai, ai. Então vamos seguir aqui. O B, ele tinha duas formas de se representar: o C, o D, o E, o F. Enfim, vocês estão vendo aí, ó. Ó aqui, o M que é a coruja, galera, ó. Meu nome começa com uma coruja, então, no caso. O K parece uma máscara do Covid. O X também. Enfim. Quer falar? Não. Beleza. Professor, o K e o X não é a mesma coisa, não? Então, eu tava até pensando, como que faz para diferenciar o K do X, né? E o V e o W também. Cadê? Pois É é. verdade. É um franguinho. A menina que falou, Caleb. Mas parece que a asinha do W é diferente da do V, ó lá pra você ver. Parece não, professor. O tamanho deles é diferente.
É verdade. O V tá É mais, mesmo, a do W é maior do que o do B. o V tá mais esguio, tá assim, Mesma ó. coisa. O do V tá assim, ó. E o do W tá assim, ó. Professor, pra mim tá tudo a mesma coisa. Tá bom. Tá bom, não vamos discutir sobre isso mais, não. Eu vou até passar uma tarefa para vocês com esses hieroglifos aí. Nossa, professor. Tá, Misericórdia. vamos seguir aqui. Na questão da ciência, o Egito ele desenvolveu muitas coisas na área da matemática, né, da arquitetura, da medicina, e da química e da astronomia. Por exemplo, na matemática, eles desenvolveram um sistema de notação numérica justamente por conta do comércio que eles desenvolviam com muita força. Na astronomia, para orientar a questão das navegações e da agricultura, eles faziam vários mapas a partir mesmo digamos, da distribuição das estrelas no céu. E isso foi importantíssimo para os estudos de astronomia. Na química, eles manipularam substâncias como arsênio, cobre, petróleo, sal, e dali, dessa manipulação, começaram a surgir vários remédios que os egípcios já fabricavam naquela época. Os egípcios também fabricavam cerveja. Se você não sabe, a cerveja vem de lá do Egito Antigo. Há mais de 3.000 anos atrás, eles começaram a fabricar cerveja. E a medicina. A medicina, cara, a questão da mumificação foi importantíssimo para a medicina, né? Porque os egípcios, eles, para poder fazer a mumificação, eles abriam os corpos e tiravam os órgãos, né, do morto, e por conta disso eles estudaram muito o corpo humano, né? E eles começaram a desenvolver a medicina lá no Egito. Então, essa parte, esse legado é muito importante para a nossa sociedade, né? Isso. E na questão da arquitetura, a gente tem como grande marco na arquitetura egípcia as pirâmides, né? As maiores foram feitas em homenagem a 3 faraós: Miquerinos, Khafre e Kelps. Tá aí a imagem das 3. Você pode visitar elas quando você estiver de férias. E eu coloquei essa imagem aqui da pirâmide vista por cima, porque uma vez eu escutei uma lenda, porque tem várias lendas em torno das pirâmides, né? Tem muita gente que fala que foram os ETs que construíram elas, enfim. E aí uma vez eu vi uma lenda e eu quis colocar essa imagem só para falar sobre isso com vocês. Quando a gente vê uma pirâmide por cima, a gente vê lá no centrinho o meio da pirâmide, né? Você olha aqui a Khafre, por exemplo, por baixo, tá? O pontinho dela lá. Aí quando você olha por cima, você vê o centrinho dela perfeito. E aí você tem, como eu posso dizer, duas retas aqui cruzando, formando como se fosse uma cruz. Tem uma lenda que fala que a maior pirâmide dessas, ela está exatamente no centro das massas terrestres. No centro das massas terrestres. Esse pontinho aqui, o meio da pirâmide, está exatamente no centro da Terra, segundo essa teoria. Então, uma reta dessas aqui divide o mundo, divide o planeta de forma setentrional, como se fosse a linha do Equador. E a outra de forma meridional, como se fosse o meridiano de Greenwich, certo? Então, uma divide a Terra na horizontal e outra na vertical. E esse pontinho seria exatamente o centro da Terra. Aí tem uma galera que fala, mano, quem fez essa pirâmide foram os ETs, porque aqui na Terra, nessa época, não se existia essa ideia de latitude e longitude, que é os meridianos e os paralelos. Não existia isso. Então, mesmo porque nessa época o pessoal, muita gente acreditava que a Terra era quadrada. Então, tem gente que acredita até hoje, né? Então, para se fazer essa divisão, você deveria, de latitude e longitude, você deveria saber que a Terra era redonda. E a maioria das pessoas nessa época achava que a Terra era quadrada. Então, tem gente que fala que por causa desse motivo foram os ETs que construíram as pirâmides. Certo?
Beleza, galera. Existe alguma pergunta sobre tudo isso que a gente falou? Não. 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 Não, tô de boa. Beleza. Olha, eu ia colocar um vídeo aqui para a gente ver uma pirâmide por dentro, mas acho que não vai dar tempo. A gente já falou bastante. E aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou mandar esse material lá no Classroom. Essa aula também está gravada, eu vou mandar para quem não conseguiu ver e até para você ver depois de novo. E vai ter uma atividadezinha bem simples lá para vocês exercitarem esse conhecimento de hoje, certo? Na próxima aula, a gente corrige... Ok, professor. Tá. Na próxima aula, a gente corrige essa atividade e corrige também a atividade da Mesopotâmia, ok? Tá, professor, eu vou mandar a tarefa lá que eu esqueci. Não é que eu esqueci, é porque eu não sabia que tinha que mandar lá no coisa. Aí eu não mandei. Tá bom, tranquilo. Prepara que eu vou passar um trabalho para vocês legalzinho. Ai, professor, que triste. Oh, Rapaz. felicidade. Ah, nem eu dei trabalho. É assim mesmo, gente. A vida de estudante é assim. Galera, um forte abraço para vocês e boa semana e feliz Dia das Mulheres para todas as meninas do grupo, tá bom? Obrigado. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Tchau.